Todos foram repletos do Espírito Santo, todos ficaram repletos do Espírito Santo. Falando com os apóstolos na última ceia, que depois da sua partida deste mundo, disse que enviaria sobre eles o dom do Pai. Esta promessa se realiza com o poder no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos reunidos no cenáculo. Esta efusão também extraordinária não se limitou àquele momento, mas é um evento que se renovou e se renova ainda. Cristo glorificado à direita do Pai continua realizando a sua promessa, enviando sobre a Igreja o Espírito vivificador, que nos ensina e nos recorda e nos faz falar. O Espírito Santo nos ensina. Ele é o nosso mestre interior. Ele nos guia pelo caminho justo através das situações da vida. Ele nos ensina a estrada, o caminho. Nos primeiros tempos da Igreja, os cristãos eram chamados de a via, o caminho. Ele mesmo é o caminho. E Jesus nos ensina a seguir e a caminhar sobre os seus passos. Mais do que um mestre de doutrina, o Espírito Santo é o mestre de vida. E da vida faz parte também o saber, o conhecer, mas existe algo mais amplo e mais harmônico da existência cristã. O Espírito Santo nos recorda tudo aquilo que o Senhor nos disse. Ele é a memória viva da Igreja. E enquanto nos faz recordar, nos faz entender as palavras do Senhor. Esse recordar no Espírito significa que que o Espírito não fica num fato de lembrança, mas é um fato essencial do Espírito de Cristo em nós. O Espírito de verdade e de caridade nos recorda tudo aquilo que Jesus nos disse e nos faz entrar cada vez mais plenamente no sentido de suas palavras. Todos nós temos essa experiência. O momento em qualquer situação vem uma ideia, depois vem outra, depois nos liga com outra, nos liga com o texto da Eucaristia. É o Espírito Santo que nos faz essa estrada, a estrada da memória viva da Igreja. E isto pede de nós uma resposta. Quanto mais a nossa resposta for generosa, mais a palavra de Jesus torna-se em nós um caminho, torna-se uma atitude, gestos e testemunhos. Em substância, o Espírito nos recorda o mandamento do amor que nos faz viver. Um cristão sem memória não é um verdadeiro cristão. É um cristão que ficou no meio da estrada. É um homem ou uma mulher que ficaram prisioneiros do momento, que não sabem fazer tesouro da sua história, não sabem ler ou então viver como história de salvação. Ao contrário, com a ajuda do Espírito Santo, podemos interpretar as intenções interiores e também os acontecimentos da vida de Jesus. E assim cresce em nós a sabedoria da memória, a sabedoria do coração, que é um dom do Espírito. Que o Espírito Santo reaviva em todos nós a memória cristã. Naqueles dias com os apóstolos, a mulher da memória.
aquela que no início meditava todas as suas coisas no seu coração. É Maria, nossa mãe. Que ela nos ajude nessa estrada da memória, da recordação. O Espírito Santo nos ensina, nos recorda e, além disso, nos faz falar. Nos faz falar com Deus e com os homens. Não existem cristãos mudos. Para esses não tem lugar. Nos faz falar com Deus na oração. A oração é um dom que recebemos gratuitamente. O diálogo com Ele no Espírito Santo que reza em nós e nos permite de dirigir a nós chamando de Pai. Abba. E isso não é somente um modo de dizer, mas também aquilo que é realidade. Nós somos filhos de Deus. De fato, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo se constituem filhos de Deus. Nos faz falar no ato de fé. Ninguém de nós pode dizer Jesus é o Senhor, nós ouvimos isso, sem o Espírito Santo. Jesus nos faz falar com os homens no diálogo fraterno, nos ajuda a falar com os outros, reconhecendo nos outros irmãos e irmãs, a falar com amizade, com ternura, com mansidão, compreendendo as angústias e as esperanças e as tristezas e as alegrias dos outros. Mas tem ainda mais. O Espírito Santo nos faz falar aos homens também na profecia, quer dizer, fazendo-se canal da palavra de Deus. A profecia é feita com franqueza para mostrar abertamente as contradições e as injustiças, mas sempre com a mansidão e com a finalidade construtiva. Penetrados com o espírito de amor, podemos ser sinais e instrumentos de Deus que amam, que servem e que dão mais vida. Recapitulando, o Espírito Santo nos ensina o caminho, nos recorda e nos explica as palavras de Jesus, nos faz rezar, chamar Deus de Pai, nos faz falar aos homens no diálogo fraterno e nos faz falar na profecia. No dia de Pentecostes, quando os discípulos ficaram repletos do Espírito Santo, foi o batismo da igreja, que nasceu em saída, em partida, para anunciar a todos a boa notícia, a boa nova. A mãe igreja que parte para servir. Lembremos de outra mãe, a nossa mãe que partiu com prontidão para servir. A mãe igreja e a mãe Maria, todas duas são virgens e todas duas são mães, todas duas mulheres. Jesus foi firme com os apóstolos. Vocês não devem se distanciar de Jerusalém antes de receber do alto a força do Espírito Santo. Sem ele não existe missão, não existe evangelização. Por isso, com toda a igreja, com a nossa mãe igreja, nós invocamos, vinde, Santo Espírito.